Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. Neste dia de Tiradentes, neste dia de aniversário da Rainha Elizabeth, 90 anos da Rainha Elizabeth, e neste dia em que um dos grandes nomes da música pop, Prince, foi encontrado na sua casa, morto. Morreu aos 57 anos. Nós estamos aqui ao vivo e em cores, como fazemos diariamente, de segunda a sexta, levando até você as notícias que tiveram destaque durante o dia no Brasil e no mundo, como o aniversário da Rainha Elizabeth. Fique conosco, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, seu programa preferido, Atualidades Pop. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. E a presidente Dilma Rousseff embarcou para Nova York na manhã desta quinta-feira. O vice-presidente Temer ficou, na presidência, então ele não é um presidente em exercício, porque ele é o vice-presidente do Brasil. Pretendia ficar em São Paulo, mas as reações e os movimentos em frente à sua casa, sua residência em São Paulo, não permitiram que ele se mantivesse ali. A segurança presidencial achou de bom tom que ele fosse para Brasília e lá ficasse, onde a segurança é maior e é mais seguro e que ele estaria mais bem protegido, já que ele passa a ser a pessoa mais importante e que tem que ser mais bem guardado neste país, não é verdade? Levou a Marcela junto? Não, foi sozinho. A Marcela fica em São Paulo. Não gosta de Brasília. Deixa ela e o Michelzinho lá, que eles ficam melhor. Eu acho que eles não foram. Não tem por que sair. O grande problema foi que a rua em que ele mora, a rua teve que ser fechada, em função da manifestação. Foi tomada a rua. Foi tomada por algumas pessoas lá que estavam reclamando. E ocasionou um problema muito sério para os vizinhos. Para os vizinhos, Porque a rua foi fechada, aquele quarteirão foi fechado. Então, houve por bem pegar o avião, ir para Brasília, e é onde que ele deve estar, né? O vice-presidente tem que estar em Brasília, ainda mais em exercício. Que a Dilma Mas ele não queria deixar a Bela, como é que é? A Bela recatada, Edolar, Marcela e Michelzinho. Nome bonito, Marcela. É bonito, eu acho bonito. Também acho bonito. Né? Mas a Ariane chegou hoje munida de um tema de casa. Ela disse que absurdo! Não se usa mais dizer isso, que a mulher tem que ser recatada, Edolar. Trouxe números, inclusive, dizendo que as mulheres trabalham muito, não é isso, Ariane? Muito mais que os homens. As mulheres são responsáveis hoje economicamente, pela população economicamente ativa, praticamente a metade da população na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana. Nós estamos aí com 46% da população economicamente ativa, são das mulheres trabalhadoras. Eu realmente me senti, e falei para a Magda quando cheguei aqui, boa noite aos telespectadores, homens e mulheres que nos assistem, que eu me senti atingida pela matéria veiculada pela Veja, onde faz vamos dizer assim, uma apologia machista e até misógina, que quem odeia mulheres, de que a participação das mulheres na sociedade brasileira do ponto de vista do recato, do lar, chega a ser uma piada com a realidade que nós vivemos hoje. Em relação às mulheres brasileiras, onde nós temos uma mulher que comanda o Brasil, onde nós temos mulheres em todos os espaços de poder ainda, obviamente com baixa participação, mas aqui nesta bancada, meio a meio. Então, assim, realmente foi infeliz, foi extremamente de mau gosto e, na verdade, já é uma prática que a gente tem visto dos veículos de comunicação. Eu não me ofendi, eu achei engraçado, eu levei assim na flauta, como se diz. Eu estou tentando ver onde acharam isso na matéria, porque eu li a matéria e vi só um perfil da Marcela Temer. O título da matéria é Bela, Recatada e do Lar. Mas o que tem isso de pregação, coisa e tal? É o perfil dela. Ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher recatada que não trabalha, cuida do lar.
Gente, por favor. O que não, Um grande Então, agora Mas, vou ser recatada, que antes de casar com o Michel Temer, eu acho que ela não era tão recatada Aonde assim. tá? ó. Eu não vejo onde tá essa pregação de Preconceito, cara. É preconceito. As mulheres que são fake têm que trabalhar. Peraí, todo mundo diz na rua. Gente, por favor. Tem toda a razão, Vitor. Os veículos de comunicação há muito ela fosse um tempo bagulho, trabalham na perspectiva de que as mulheres, né, da utilização das mulheres, seja do corpo das mulheres, seja da situação das mulheres, da condição de gênero das mulheres. Nós tivemos antes do impeachment uma matéria de capa com a presidenta gritando, como se ela fizesse isso todos os dias, que ela não teria condições psíquicas de continuar à frente da presidência da República. Isso não acontece com o homem, não interessa o partido que ele seja. Isso acontece porque ele é mulher. E esta matéria também teve uma tendência totalmente lamentável, na minha avaliação, de indicar o que é ser uma boa mulher brasileira, uma mulher recatada, do lar, uma mulher que, né, que não se envolve nas questões Talvez públicas. eu acho que- Achei, com todo sim, respeito, mas eu não vi nada Tá, disso. mas é a opinião dela. Eu vi uma matéria sobre o perfil da Marcela Eu acho que o Temer, perfil não da é isso. mulher do político. Eu acho que isso sim. O perfil da mulher do político. O perfil ideal é que ela seja recatada, do lar e bela, entendeu? Tipo, a gente pode ver até Carla Bruni. Principalmente Carla Bruni bela. nunca foi a recatada, nem a do lar, nem nada. Não, ela é uma Mas ativista. quando ela foi, Ativista quando ela feminista, ficou, sendo a primeira dama, ela já ficou um pouco mais recatada, mas tá certo, entendeu? né? Tá Então eu acho que, mas não assim que Esse recata tenha não ir pra colocado. festas e tal, né? Não que tenha colocado que seja melhor ser recatada do lar, porque isso aí já é tão antigo, entendeu? Cada um é o que quiser, entendeu? E os isso aí. outros não tem nada a ver com isso, O entendeu? problema é inveja, porque ela é bonita. Mas Nesse o que mundo que é? A jacaré veja aí, da invejosa? política A aí... veja invejosa? Não, eu acho que as mulheres se sentem... Não, mas nós estamos defendendo a Marcela, ao contrário. Mas eu acho que as mulheres ficaram muito assim, tem muita inveja dela. Não, mas nós estamos defendendo a Olha, Marcela. a Carla A disse matéria que- tendenciosa em relação me às mulheres. contaram, passarinho. Olha, coisa de mulher. Ó, Me contaram. Me contaram, um passarinho verde, assim, me contou, me apontou que foi a Marcela que procurou o Temer. Tem, assim. ela tinha Mas eu acho 19 anos. Tinha Era 19 aluna dele. anos. E aí foi atrás, no encontro do PMDB, e depois pediu o telefone dele. Não, tá, tem se aquela grana aproximou e solteira, tal. fala- Tinha 62 anos aí. Ah. E ela tinha 19, 18 anos. Ela tinha 19 anos. Olha o O que preconceito. É, na verdade, vocês assim, estão o que pregando acontece- um preconceito, vocês têm diferença de idade? Tem sim. E daí? São felizes, têm uma família, têm Não, com filhos e certeza. tudo. Pô, vamos parar com Isso esse negócio. assim- Daqui a pouco eu vou dizer que a Dilma, porque não casou de novo, é sapatão. Pô, vamos parar com esse negócio. É preconceito. Não interessa. Se a dona Marcela Temer tem 30 anos e o Temer 70, eles são Maldade felizes. Dilma. São felizes. A dona Dilma Olha, Rousseff é vocês solteira, vejam- sozinha e Gustavo, é feliz. olha Então como- deixem Só para um as pouquinho, pessoas. só um pouquinho, dá licença. Eu já vi contigo. Tá brabo com o quê? Fala aí só um Vocês pouquinho. estão criticando o comportamento. Vocês estão criticando o comportamento. Primeiro que ninguém está avaliando as criticando pessoas. Querida, A gente está falando. Ó, Magda, a seguinte, matéria Xarinho. diz que ela é recatada, isso e aquilo. Só licença. trouxe um fato que ela não era mas tão aí- Só um pouquinho, só um pouquinho. Sai, Mas aí, que tu tá com mouse. nisso. Ninguém tá Deixa. É o perfil dela. É o perfil dela. Tem coisa muito mais importante de se preocupar. A questão é que o comportamento das Não, não mulheres... aconteceu nada, eu tô fazendo a minha sobre crítica. isso, Mas né? isso não é crítica, tu tá aos gritos. Eu tô fazendo crítica. Eu posso fazer crítica? Pode, querido. Eu tô estertorando Mas- que a dona Marcela Temer e o seu Michel Temer têm direito de ser feliz, tanto como qualquer outra pessoa pública. Mas ninguém... Aí então, Aliás, tá todo mundo dizendo que as pessoas fazem aquilo que elas quiserem. Então, parei um Ninguém pouquinho. tá aí pra Parei um julgar pouquinho. Vocês ninguém. estão fazendo escadinha por um tema que é boboca, que não é polêmico, não vou- e estão tentando fazer Tá, polêmica. então vamos começar. Tu quer conversa? Então eu vou te dar a conversa. Vamos lá. Nós estávamos falando de uma maneira legal. Quem fez a primeira coisa foi tu. Não, eu que disse- disse, eu não acho, isso é boboca, não sei o quê. Eu acho que é boboca. Pronto. A matéria foi uma Respeite matéria sobre só um a pouquinho. dona Marcela Temer. Passou por aqui. Respeite a peraí. opinião da Eu não estou Ariane. desrespeitando ninguém. Ela deu a Acho que ele opinião tá dela. menstruado hoje. Não, ela deu a opinião dela, eu dei a minha opinião. Ela disse que a Marcela Temer tem um perfil, coisa e tal, e disse que a mulher, 46%, e é verdade. Isso já foi dito aqui há muito tempo.
É verdade. Tem mais mulheres hoje mantendo o lar do que homens. Sabia? Região metropolitana, metropolitana tem 48% das famílias mulheres que chefiadas mantêm por filho, mulheres. que mantém Então, isso, que o que mantém nós aquilo, estamos mantém lá. tratando hoje aqui é que sim, Agora, a só que a dona condição Marcela de Temer é gênero do lar, é eu um não sei tema quê. polêmico ainda sim, Gustavo. Se discute se a mulher é casada ou não é casada, qual a orientação sexual da mulher, e especialmente se ela é uma mulher pública. Leia-se, que esteja num espaço de poder. Isso não acontece com os homens. Isso não acontece com os homens porque o nosso país é um país machista. É um país que ainda não reconhece o direito das mulheres como deveria. Por isso que nós militamos por igualdade de direitos, por mais participação das mulheres na política. Porque se nós tivéssemos um país mais igual, nós não teríamos esse tipo de matéria. E tem um outro Nós dado que teríamos você esse não tipo de está polêmica. dando. Tem um outro dado ainda que você não está dando, que é, na mesma função, o salário da mulher é menor. 30%. Na mesma função, Falando em mulheres, na mesma empresa. Falando em mulheres, A mulher dona ganha Magda, menos. eu quero fazer uma homenagem à Rainha Elizabeth II da Inglaterra pela sua dignidade, pela sua postura, pela mulher extraordinária, pela vida inatacável que essa extraordinária mulher, filha de Eduardo, do rei, aquele rei que tinha problema de fala, que aliás até gerou um filme, este rei que quando o irmão abdicou por casar com a Simpson, aquela senhora que já tinha sido, que era divorciada, etc., foi obrigado, ele optou por o amor. Então ela, filha do rei, assume na morte deste rei, o rei que tinha problema de fala, e desde essa época, 90 anos de idade, ela assume o reino com um prazer, com uma lucidez. E a vida dela, dessa mulher, é inatacável. Casada com o príncipe Philip, que era sobrinho do Lord Mountbatten, que foi o último vice-rei... Lord o quê? Mountbatten. O último vice-rei das Índias, que foi assassinado numa explosão. Agora a gente fala, o Chicão ri, né? Não, ele tá rindo. Quando vocês falam, eu vou começar a rir também. Vou começar a rir também. Eu estou falando alguma coisa importante de uma mulher importante. Já que o assunto é mulher, eu estou falando de uma mulher senhor Mário, importante, continue. a rainha da Inglaterra. Salve ela, os súditos britânicos estão de parabéns por ter uma figura extraordinária como a rainha Elizabeth II. É isso aí. Muito bem. A Clara Santos, os ânimos agora acho que já são mais calmos, as pessoas já estertoraram, trouxeram O termo é bonito, seus estertorar, bichos todos para fora, esse porque acho que termo eu alguma gostei. coisa, algo que está acontecendo, aconteceu lá fora. Bela, recatada e do lar, Clara Santos. Boa noite a todos e todas, que é para não haver preconceito. Concordo muito com o que a colega falou, e tanto é assim que houve uma explosão de reações nas mídias sociais reagindo contrariamente a esta matéria. Não tem nada a ver com beleza que o Chicão falou. Tá cheio de mulheres mais bonitas do que ela reagindo contra a matéria. Segue a matéria da BBC Brasil sobre as reações. Clara Santos. Aí os nossos telespectadores que fazem uma pressão do tipo assim. Hoje eu sei que vão ler o meu e-mail. Eu ia, mas agora perdi, com esse meio desses gritos e sussurros, eu acabei perdendo. Rafael Breda diz o seguinte: Marne Barcelos é disparado o mais recatado deste programa. Completamente recatado. Tudo que eu não quero Deveria receber um título de doutor Nobreza. Sou fã dele. Que exemplo de elegância e educação. Tá? E tu tá querendo falar o quê, Carla Krieger, aí? Que tu tá com esse olhinho comprido, espichado Não tô aqui, ó. Pro WhatsApp. De pegar o WhatsApp. Mas Olha aqui, como é que se chama na bom noite? demais ouvir o Marne. Outros deveriam se calar e ser educados ouvindo ele falar. Sheila, professora em Caxias do Agora, a Sul. mulher Foi recatada, aleatório, viu? Essa é a Sheila com C. É. Carla, a mulher recatada na noite se chama sopa de hospital. É a pior coisa que tem a sopa de hospital, não tem Nossa, gosto. que machismo, Olha aqui, ó. Chicão. Olá, boa noite. O Hoje Vitorino ontem falou que é uma mulher, uma mercadoria. Eu não estava na acho bancada, eu não Ele estava na não falou que Eu não mulher acho era machismo. mercadoria, ele falou que eu era mercadoria. Fiz uma brincadeira com a Magda. Era Mas é eu. um Não, mas é privilégio, brincadeira, mas é mercadoria. Fiz uma brincadeira com a Magda, comigo. num outro contexto. Olha aqui, Mas olá, é um boa noite. privilégio isso aí, não é? Vamos parar, hein? Esse programa vai virar um programa de discurso feminista. É muito chato isso aí. Eu também chato, acho. eu também acho. Claro, é porque Olá, a boa gente precisa noite. de Hoje, direitos. como é feriado, posso ver o programa ao vivo. Nos outros dias, só na reprise. Só gostaria de comentar sobre essa reportagem da revista falando sobre machismo contra Dilma. Isso é puro vitimismo.
para poder cobrir o péssimo mandato dela. Abraços, Philip Alvorada, um abraço especial para o Chicão. Hashtag Dali Bolsonaro. Bolsonaro é o cara. Sabe É o cara. que hoje me escreveu no Face, eu agora não consigo acessar porque estou sem internet aqui, na internet não funciona no estúdio, mas me chamando a atenção sobre algumas questões e a Ariane trouxe, né? A presidente Dilma, enfim, disseram que ela não tinha condições psíquicas e tal. Tu falasse isso agora, né? Que teve uma reportagem, enfim, falando isso. E aí ele me chamou a atenção, tudo bem, daí eles criticam que aconteceu isso com a Dilma, que colocaram que ela não tinha condições psíquicas para isso, mas quando a Janaína deu aquele discurso, o que as pessoas que apoiam a Dilma disseram? Que Janaína também não tinha condições psíquicas. Então, para essa pessoa que me escreveu, que não lembro o nome agora, existe uma incoerência nessa questão. Tu acha isso também? Eu acho que as pessoas têm que ter cuidado quando fazem a crítica, embora a Janaína tenha tido um surto naquele vídeo, né? Não é uma questão de achar, ela teve, né? Foi filmado. E aquela matéria da Veja tirou uma foto do rosto da presidenta como se ela gritasse, então não é a mesma situação. E embora muitas mulheres tenham se posicionado que não dá para ter 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é uma questão que envolve uma outra mulher que ela também foi duramente atacada. E acho que é isso, as mulheres são atacadas e por mais que a gente brinque aqui, né? Tem alguma outra questão, agora ali o Chicão falou sobre a questão do Bolsonaro, eu vi que depois vai entrar esse tema. Acho que a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos falando de participação política, porque o espaço político é um espaço muito importante para a gente defender violência e tortura. Isso não pode mais acontecer no nosso país, especialmente em relação às mulheres. Bom, nossos telespectadores que estão se posicionando sobre esse assunto... O problema do Bolsonaro não é com as mulheres, né? O problema do Bolsonaro é as reações dele descontroladas. Né? Ele Sim. ataca negros, ataca sexuais. É uma pessoa... O Trump mudou o discurso. O problema dele com o Jean Willis lá, o negócio foi feio, se desentenderam, né? Pô, um parlamento que tem troca de cuspida. Não, e agora, agora eu me lembrei, outra colocação que colocou o telespectador, enfim, no meu Face, foi exatamente sobre o cuspe. Atacaram o Bolsonaro que cuspiu, o Jean Williams, entende, que cuspiu no Bolsonaro, não é nada demais. Mas quando um apresentador de uma rádio aqui disse que poderia cuspir na presidente ou no Lula, ou não sei o quê, foi duramente atacado. O mundo desabou. Então, que aqui também, naquele dia, as pessoas escreveram aqui por e-mail também, se fosse o Bolsonaro que tivesse cuspido... O mundo tinha se acabado. Pois é. Não sei se a gente vai tudo entrar, errado. Discutir esse tema do Bolsonaro agora, ou nós vamos discutir esse tema depois? Vai ser um tema desagradável. Muito. É que, na verdade, acho que essa era uma outra coisa que eu queria falar. Acho que os últimos dias aí foram dias bem tensos, né? Bem pesados. Acho que foi um espetáculo de horrores que nós vimos no processo do impeachment, né? Em relação aos deputados se manifestando, homens e mulheres. Acho que não, independente de quem apoiava ou não o golpe ou o impeachment, né? Mas, enfim. Agora, a gente vê um deputado invocar tortura, citar um torturador, um homem que torturou pessoas. Isso não é nós, não é... É provado. Né? Um homem que torturou a presidenta, sabendo que a presidenta estava vendo aquela sessão. Acho que isso é muito cruel. Muito cruel. E como disse o Gustavo, não é em relação às mulheres, é em relação a todas as minorias. É muito triste isso. Bom, essa coisa de mulheres, até do Bolsonaro, não é que eu não queira dar seguimento a isso, é que o Bolsonaro, a gente já... A Ariane não veio nos outros dias, a gente já discutiu exaustivamente o Bolsonaro. Claro. Aqui. Ele é um provocador. Tu acha, essa é a tua opinião. Quanto ao negócio da Veja, eu já dei a minha opinião, o Gustavo também a dele. Eu não peguei nessa dimensão, achei que foi uma definição que fizeram dela, e ontem até eu fiz a defesa aqui. Acho que não tem nada mais bacana, mais digno do que uma mulher que opte por cuidar da sua casa e da sua família. Sim, sabe? É um direito que ela tem. Acho que se todas as mulheres pudessem e quisessem ficar e cuidar, talvez os filhos fossem, sei lá, hoje em dia estivessem mais bem criados e coisas. A gente tem que... Não é toda mulher que sai para a rua para trabalhar que gostaria de sair para a rua para trabalhar. Talvez algumas gostariam de ficar, mas eu não acho que é demérito. Mas a questão não é essa, a questão eu acho que ficar em casa cuidando da família, dos filhos, é uma atividade profissional
muito maior, muito mais pesada do que sair e ter uma outra atividade na rua. E deveria ter remuneração. Deveria ser muito mais bem remunerado. Se discute a aposentadoria da dona exato, de casa, entendeu? né? Então, Mas só... é que é isso, não foi? É que a questão, É que a a dona de tendência casa, da matéria ela não tem ela foi remuneração, tendenciosa. nem reconhecimento, sabe? Fica mais Então- duro. Aliás, uma telespectadora aqui, quando eu achar o WhatsApp dela, porque estão entrando... Olha aqui, acho que é esse daqui, ó. Não, mas essa aqui também tem a mesma opinião da outra. Depois eu digo o que a outra disse. O Vitorino tem toda a razão. Deixa a Marcela ser o que ela Claro. é. Todos deveriam ter opção de vida que bem É isso que eu interessa. disse ontem, Essa isso é a tô- Vera de Novo Hamburgo. Mas uma outra tinha escrito o seguinte: eu trabalho todos os dias, saio X horas, amanhã volto X horas, tenho filhos. Bem que eu queria ser dona do lar, disse ela. Mas eu não vou. Olá, Magda, apesar de não lerem minhas mensagens, eu não sei, Felipe, eu acho que tu não está sendo correto, mas enfim, eu vou ler exatamente como tu dissesse. Apesar de não lerem minhas mensagens, continuaria a expressar minha indignação com os últimos comentários do senhor Scantofani, repletos de machismo, homofobia e preconceito. Além da apologia à ditadura e torturas, respeito todas as opiniões, desde que não ofenda as pessoas. É muito triste ver uma bancada inteligente começa a chegar a esse ponto. Li o teu e-mail, não entendi. Então, Passou. eu vou dizer só um dado aqui que o Vitorino, que existe esse dado. Quando o Brasil teve a ditadura da direita, nós ficamos 20 anos. Cuba optou pela esquerda, 55 anos. Teve 87 mil desaparecidos e mortos em Cuba e nós apenas 457. A ditadura nossa deu 12% do PIB. Cuba empobreceu 0,5% a menos do PIB. Moral da história, a ditadura não foi de todo ruim, que as pessoas estão falando, que teve tortura, teve um lado muito bom, que foi o progresso do Brasil. Isso é uma prova inquestionável. Só isso. O resto não vou falar. Eu tenho uma notícia Vamos lá. importante aqui. Vamos Capa mudar da de assunto. revista Não, The Elson. Economist tem Cristo Redentor pedindo socorro. Pedindo socorro. Após a mais famosa estátua do Rio de Janeiro simbolizar a decolagem depois da derrocada do Brasil, é agora a vez do Cristo Redentor pedir socorro na capa da nova edição da revista The Economist. A publicação britânica traz a imagem do Cristo segurando um cartaz com a inscrição SOS. Em editorial, a revista diz que a presidente Dilma tem responsabilidade sobre o fracasso econômico, mas que os que trabalham para tirá-la do cargo são, em muitos aspectos, piores. E cito Eduardo Cunha como exemplo. No curto prazo, o impeachment não vai resolver isso. Por isso, a revista defende novas eleições gerais. Pois é, falando em Eduardo Cunha, ontem nós falamos aqui, eu acho que a gente tem que continuar falando todos os dias. Pô, não tá legal essa dificuldade de tirar o Eduardo Cunha do lugar. Tem que tirar o Eduardo Cunha. Eu acho que vai tirar- Essas manobras do Eduardo Cunha tem que parar. Tem uma hora que perde a Não, Eu não acho que dá, quem vai tirar agora- ele vai ser o STF. viu? Não, tem que tirar o Porque eu Eduardo Cunha começo a- daquele eu lugar, é uma começo a vergonha. desconfiar que a Câmara Federal não vai ter força. Olha aqui, ó, não é possível. As grandes revistas internacionais estão se atendo a isso e fazendo esses comentários. Não é possível Não é que possível. um homem com toda essa bagagem, digamos assim, eu não vou discutir que ele seja inteligente, ele realmente é muito Não, ele inteligente. tudo bem, mas Agora, olha aqui, ó, senhores deputados da ele Câmara, é uma vergonha esse Ele mandato. é um Não pode fascínio. ser. Ele é um fascínio. Não pode ser. É um fascínio, porque essas coisas que ele faz, tudo O essas vice-presidente da exigências, Câmara que é uma coisa fez realmente essa manobra, terrível. né? Eu acho que ele tem que sair e tem que cumprir pena como outros que Claro, estão na cadeia sem do Zé dúvida Disseu, por alguma, exemplo. Mas aí a gente precisa do STF. Ah, sim. Né? O julgamento É que- no é STF que assim, ó. para que realmente ele seja afastado. Eu acho que só o STF vai ter força de tirar ele, porque a Câmara eu não vejo, não. Mas quanto tempo isso vai levar? O que precisa? São cenários diferentes. Entrar em Por exemplo, pauta. o julgamento de domingo, a votação de domingo, não julgou a dona Dilma Rousseff, julgou o governo do PT. Sim. O seu Eduardo Cunha não está se julgando o governo, nem postura, nem coisa nenhuma, está se julgando um ladrão. Exatamente. Está se julgando uma pessoa que cometeu um crime. Então, me parece que são cenários absolutamente diferentes e que exigem respostas diferentes. Num caso, foi um julgamento político, que teve um andamento político, a mecânica determinada pelo STF, ponto final. No segundo caso, o caso do seu Eduardo Cunha, o STF tem que acatar, sim, os pedidos da Advocacia Geral da União, que já pediu várias vezes o afastamento imediato, em sede de liminar, do seu Eduardo Cunha. E olha, não sei se não cabe aí um pedido de prisão. Não sei se Tá. não cabe pedido de prisão, com apreensão de passaporte e tudo. Porque do jeito que esse Mas, sujeito meteu a mão no se dinheiro, ele daqui a pouco ele pega o afastar- avião e se manda. Escuta, e Mas o ele- PMDB não faz nada?
Nada, ele manda lá. Ah, mas não pode, gente. Olha, não pode. eu queria só colocar, não sei, Carla, tu queria falar? Não, eu fiquei com uma dúvida se ele for afastado pela STF, ele perde então o foro privilegiado, enfim, Não, pode ser continua- preso. Não, ele continua deputado. Ele tem foro Ele seria privilegiado. afastado por uma ordem do STF, mas ele continua deputado, portanto, E ainda poderia com foro ser preso? privilegiado. Poderia ser preso? Sim, se ele oferecer risco ao processo. O que eu acho que nós conseguimos perceber nesse processo do impeachment é que, na verdade, o grave problema que nós temos hoje em relação à institucionalidade brasileira está no Congresso e não no Executivo. Esta é a primeira avaliação que eu queria colocar aqui. A partir das manifestações que foram feitas, toda a população brasileira pôde ver, né, o nível do nosso Congresso. Segundo, os deputados e deputadas que defendiam o golpe simplesmente não falavam do crime da presidenta, porque efetivamente as pedaladas não constituem crime. Eu sei que esse aqui é uma polêmica na bancada, né? Mas, enfim, não constituem crime. Então, não foi dito isso. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, infelizmente, esta disposição de julgar o Eduardo Cunha, ela está acontecendo agora que a presidenta Dilma teve essa votação contrária, porque antes a gente não via esse mesmo vigor da imprensa em relação ao Eduardo Cunha. E as denúncias contra ele estão há muito tempo. Ou seja, ele comandou uma grande o inimigo farsa. do meu inimigo é né? meu amigo. Ele comandou uma grande farsa. A opinião pública... Não foi farsa, não. Eu preciso só que vocês não falem Não juntos. foi farsa, não. Eu ouvi Não quando foi- vocês não falaram. foi Ele falou farsa, assim, ó. não. Ele fez um julgamento político, concordando contigo, Gustavo, porque o PT não votou a favor dele na comissão de ética. Nós decidimos votar contra o Eduardo Cunha e fazer com que ele fosse punido. E a comissão de ética segue paralisada porque ele ameaça e chantageia deputados e deputadas dentro da Câmara dos Deputados. Inclusive, hoje já tem deputados que defendem a anistia deste ladrão, que é muito triste para a democracia brasileira. Ariane, o Eduardo Cunha não chantageou 10 milhões de desempregados. Não. O Eduardo Cunha não Ele chantageou 6 milhões de brasileiros que foram para as ruas há 20 dias atrás. Não é assim. Não, mas não dá para o que botar nós tudo vimos- num bolo. Não, mas teve Uma coisa é julgar o PT Teve por manifestações 13 anos pró e ter contra. arrebentado o Deixa ele Brasil. falar. Teve Deixa manifestações ele Uma falar. coisa é ter arrebentado o Brasil em 13 anos. É isso que foi julgado no domingo. Sim, que nós temos um Congresso constrangedor. Sim, temos. Mas por 13 anos ele serviu ao PT. Votou tudo pro PT. Aprovou tudo. Repasse, suplementação Não, de é o recursos mesmo BNDES. Congresso, tudo. Gustavo. É o Mas mesmo é Congresso. praticamente o o mesmo. mesmo Congresso que está Gente, votando tudo pro PT. Esse foi o para aí. Congresso. Essa foi a eleição Então, quando mais serve é conservadora bom, do quando não Brasil. serve é ruim. Não, Aí não. é verdade. Ou é bom ou é Você ruim. não votou no Eduardo Só um Cunha, pouquinho, nós Ariane, somos por favor. contrários ao Eduardo Não, Cunha. E ele recebeu, por fim, a mesma votação que o elegeu deputado da Câmara foi a votação contra o impeachment. Todo mundo Esse é um sinal pedia bem mudanças, claro. mudanças e mudanças, e o que a gente viu na última eleição foi muito pouca mudança dentro do parlamento. Muito poucos novos nomes dentro do parlamento. Quer dizer, esse parlamento já vem há muito tempo, como disse o Gustavo, Apoiando o andamento, apoiando o governo. Achei péssimo também, mas quero dizer que Eduardo Cunha também não é tudo isso, não é Deus. Não pensa que todos os deputados votaram a favor do impeachment, que para mim não é golpe, já deixei isso muito claro, porque é o Eduardo Cunha. Votaram também porque as pessoas estão de saco cheio da corrupção, é exatamente isso. E o problema, sim, não está só no Legislativo, o problema está muito no Executivo, tanto é que a STF aceitou da delação premiada algumas citações, inclusive da presidente da República, da Dilma, do Temer e do Lula. Quer dizer, o problema está em tudo que é lugar. E a gente sempre quis, diferente do que tu está dizendo, a gente quis a saída da Dilma, a saída do Lula, a não volta do Lula para o Ministério e a saída do Cunha e quem quer que seja ladrão nesse país. Não existe defender ladrão aqui nessa bancada. Esse é o meu Não, mas aqui posicionamento. na bancada eu não disse isso, tá, cara? Não, tu disseste que a imprensa não dá toda... Não, mas eu não, né, nós estamos se referindo ao nosso programa, né? Esse programa aqui, nós estamos A história, de uma forma geral, a mas história parece das que nos pedaladas. Roger Mesk diz assim, como o vice cometeu o mesmo crime da presidente, vai receber a mesma pena de impedimento? Deveria. Deveria. Não, peraí, calma. Como é que é? Calma. Como o vice cometeu o mesmo crime Não, da ele presidente, pode. vai receber a mesma pena Ele de recebe a impedimento? mesma pena se houver condenação no Tribunal Superior Eleitoral, porque é a mesma chapa.
mas as pedaladas foram dadas pela titular que assinou toda a documentação. E outra coisa, porque é o hábito de se dizer o seguinte, eu já disse aqui, bate na tecla até ela virar verdade. Essa história de golpe, não tem golpe nenhum, foi tudo feito dentro das regras estabelecidas pelo STF. Agora, a história das pedaladas, os presidentes anteriores deram pedalada. Sim, o Lula pedalou, o Fernando Henrique pedalou, o Itamar pedalou, todo mundo pedalou. Mas o que é a pedalada? Tem que explicar para as pessoas o que é. É você usar um dinheiro que não é seu. O que é considerado pedalada? Quando você tem uma suplementação e essa suplementação não encontra lastro no Tesouro. Aonde aconteciam as pedaladas? Com a virada do ano fiscal, muitas vezes o período de 48 e 72 horas era necessário para que fosse retirado do Tesouro e suprido os débitos orçamentários previstos. Muito bem. As viradas, a suplementação, nunca passou de 900, 950 milhões, porque é um mecanismo normal no Tesouro Nacional. A dona Dilma atropelou quase 40 bilhões de reais. Então dizer que todo mundo pedalou, não pedalou não. A dona Dilma deveria ter, até poderia ter feito com esse número absurdo, mas ela deveria ter cumprido em 48 ou 72 horas com um mecanismo administrativo que é o que é aceito no Tribunal de Contas da União. Porque a virada do ano fiscal exige um mecanismo operacional. A dona Dilma não fez isso. Ela foi acertar isso aí em março, quando já existia o processo, quando já existia a ação e a encrenca era grande. E outra coisa, esses 35 bilhões que foram suprimidos, que foi a suplementação que cobriu o rombo, saiu exatamente de repasse a estados, de repasse para a saúde, de repasse para obras, ou seja, o Brasil literalmente está parado. Posso mudar aqui? Pode, vamos lá, vamos mudar. Pede que eu leia a mensagem dele. Pois não. O Paulão, o criminoso Paulão, saiu da cadeia ontem e teve um grande tiroteio na Vila Maria da Conceição. 200 tiros. Pessoas baleadas e hoje um helicóptero da Polícia Civil sobrevoou por 30 minutos, mais ou menos, da tardinha. O pessoal teve que ficar em casa. Uma caminhoneta blindada com placa do Rio de Janeiro está correndo pelo bairro. Estava correndo ontem pelo lugar. Isso foi ontem? Disse ele. Preta e uma EcoSport também preta. Com homens com fuzil. Garotos e amigos do Paulão do Rio de Janeiro. Informação que ele pede para ser repassada. Tem uma pessoa aqui na Orfanatrof ontem. Foi assassinado uma pessoa aqui na Orfanatrof. Mas por que saiu da cadeia? Seria acusado do chefe, né? Pergunta para o juiz. Olha aqui, já que mudamos de assunto, eu quero dizer que o nosso telespectador Sérgio Cunha, que aliás vou adiantar, o Mário Barcelos está de aniversário hoje, está vivo, escreveu para nós aqui, nosso telespectador assíduo. Qual é o sobrenome dele? Cunha. Certo. Se fizermos um comparativo entre as mulheres que estão à frente de uma nação, não resta nenhuma dúvida, porque tu falaste na Rainha Elizabeth, não resta nenhuma dúvida que estamos muito mal representados com Dilma Rousseff, ainda mais se compararmos a Rainha da Inglaterra, que traduz elegância em todos os sentidos, principalmente em comportamento. Dilma, pelo que aprendemos, é a ilibada, mas de uma total falta de traquejo para tudo. Aliás, parece que ser PT é fazer questão de ser deselegante, não sou eu apenas que vê isso. Magda, obrigado pelo carinho que eu cumprimentei na página dele. Abraço, Sérgio Cunha, aqui da Zona Sul. Essa notícia que a Carla leu agora, esse WhatsApp, isso é muito sério, muito sério. Se o Paulão saiu da cadeia, vai dar... Vem muita encrenca. Essa de ontem, ali na Vila Conceição, da Conceição já é muito, muito, muito complicada. E é bem no meio da população, essa vila é muito complicada. Mas o judiciário não tem? Ai, não sei. Sabe aquela história de progressão de regime? Se já estava ruim, está pior. Eu sempre disse que a história de progressão de regime é uma covardia. É uma covardia judiciária a progressão de regime. Sabe o que acontece? Assim, ó, o preso tem direito à progressão de regime porque está previsto, Só que existem pressupostos. E alguns desses pressupostos é a vida pregressa, a folha corrida policial, coisa e tal, Aí, o mundo judicial passou a achar que era um direito do preso à progressão. Não, eu sempre questionei isso. Ele tem direito de petição. Ele pode pedir ao tempo estabelecido pela lei. Adquirir exige a observação dos pressupostos. Agora, como é que você solta?
um moço como esse, ou outros por aí, não vamos pegar o caso específico, mas vamos falar de forma generalizante. Como é que você solta bandido que está respondendo a 5 inquéritos, tem 2 condenações, não sei o quê, aí o cara ganhou progressão num determinado regime e solta o cara. Não, mas é direito preso. Direito já porque carrega direito é a gente ficar vivo. Agora, Vitoriano, Magda, eu vou dar uma de Marne agora. Eu vou indicar um filme para vocês curtir. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Tudo começou ali. No regime militar, o terrorista era da esquerda. Então, ele botava a bomba no banco, roubava dinheiro para alimentar o Val Palmares, aquela história toda. Quando era preso, ia para Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Lá ele se cruzava com o marginal comum e passava informação. E ali foi criado o Comando Vermelho, com o Rogério Legruber. Na época dos militares, não tinha esse caso que a Carla falou. Não era permitido isso aí. Agora, com essa tal de democracia e direitos humanos, as pessoas do bem que querem trabalhar, não podem. A nossa produção, que tem um contato com a Polícia Civil, cerca de aproximadamente 40 policiais da 1ª DP estiveram participando dessa operação hoje à tarde. São 2 facções, obviamente, né, que travaram esse tiroteio Magda, se você pegar essas 2 facções e somar as penas, olha, eu vou dizer, tem mais de 200 anos de cadeia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu estava voltando da Zona Sul e eu comecei sou a rainha de me perder, né? Sou a rainha de me perder. Eu me perdi e saí no meio dessa vila. Eu também, Magda, já fiz isso. E aí, quando eu dobrei assim, tinha um holofote na minha cara, eu estava no meio de uma coisa. Mas olha como isso é desesperador. Aqui, a Ariane pode avaliar isso. Esses dias, uma menina, uma moça, botou no Facebook dela pedindo desesperadamente para o juiz não soltar o ex-marido porque ele ia matar ela. Eu não sei se vocês viram esse caso, eu não sei se a Ariane viu. Você viu? Na internet, a moça botou, ele estava em sede de recurso, pedindo progressão de regime, tinha um negado e entrou em sede de recurso. A moça botou, disse, não solta que ele vai me matar. Ai, que horror. Olha o desespero dessa moça. Não solta que ele vai me matar. E aí eu pergunto aqui, quantas vezes vocês já leram nos jornais, ouviram durante o dia as notícias? O ex-companheiro, não sei o que, foi lá e matou a mulher. O cara já teve preso 2, 3 vezes, foi solto. Mário Barcelos, vamos mudar de assunto. Uma notícia importante para você que é apostador da loteria. Você que joga, você que faz a sua fezinha e tal. O prêmio da Mega Sena saiu para o Pernambuco, a pequena cidade de Pernambuco. Mas não é esse o assunto. A direção da Caixa está fazendo diversas reuniões para fazer um levantamento, que existe uma suspeição de fraudes, inclusive até em bilhetes. Sim. Então a Caixa Econômica, porque você sabe que loteria é crédito, é credibilidade. Se perder a credibilidade, eles estão fazendo um levantamento para fazer esclarecer isso, inclusive para a opinião pública. Isso é informação da Caixa Econômica. E eu quero lembrar a vocês que o novo método de pagamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo, você teve a sorte, acertou numa loto fácil, vai receber 1 milhão e pouco. Você vai com o seu bilhete na Caixa Econômica, a agência mais próxima, vai dar os seus documentos, eles vão ver se você está tudo ok, se o seu CPF está ok, aquela coisa toda e tal. Então você vai receber um documento que vai lhe autorizar a retirar o dinheiro 10 dias depois, para que o bilhete possa ser aferido em Brasília. Já está funcionando isso. Portanto, se você ganhar na loteria e acha que vai receber no mesmo dia, não vai. Eu acho que por questão de segurança, isso realmente... A nova direção da Caixa está passando... muito bom isso. E está achando muita coisa errada. Muita coisa. A nova direção da Caixa está dando um pente fino em muita coisa. Até o Minha Casa Minha Vida, eles acharam gente comercializando os imóveis. Mas é uma barbaridade isso. Aqui em Porto Alegre, acho que foi lá na Restinga, 2 unidades, que eles mandaram mais de 1000 cartas pedindo a confirmação da ocupação do imóvel, a utilização do imóvel, enfim, porque eles estão literalmente passando um pente fino para esclarecer uma série de coisas. Aí você começa a descobrir o quê? Que grande parte dos projetos muitas vezes são viáveis. O que destrói os projetos é a má-fé. Olha, uma notícia que foi veiculada hoje no final da tarde, ela está no portal osul.com.br, que você pode ter na sua plataforma que você usa, em qualquer uma delas, é só você baixar o seu aplicativo. A Justiça Federal do Distrito Federal acolheu a denúncia que foi movida no último mês de março, mês passado, pelo Ministério Público Federal contra o dono do grupo Safra, Joseph Safra. Foi acusado de pagar propina para obter decisões favoráveis no CARF. É a Operação Zelotes, né?
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ligado à Receita Federal e contra um ex-diretor do grupo, João Inácio Pulgar. Segundo o MPF, a propina foi paga para que servidores interferissem em 3 processos de interesse da empresa JS Administração de Recursos, sociedade empresarial do Grupo Safra. Mais uma condenação dentro da Operação Eu tenho uma Zelotes. frasezinha do Nietzsche para variar. Então não é uma Só pra frasezinha, é uma grande frase. Ele diz o seguinte: é difícil conviver com as pessoas, porque é muito difícil calar. É difícil conviver porque é difícil calar. Eu não prestei atenção, perdão. Não é verdade? Isso aí é difícil calar. Esse Nietzsche é um saco, o Vitorino. Que isso? O Vitorino Eu falou, queria não tem fazer razão. a divulgação um pouco Olha, viu? Agressão? dos, Agressão? dos números, que essa é uma cartilha que Me nós passa aqui, fizemos passa aqui na ainda minha no mão que eu tempo da, mostro melhor ainda enquanto da tu Secretaria fala, de fica mais Política para as tranquilo. Mulheres. Queria colocar isso, está à disposição no site da FE. Foi uma parceria que nós fizemos durante o governo Tarso Genro com a Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, sobre dados da situação das mulheres aqui no nosso estado. Quem quiser, entre na página da FE. Nós temos, inclusive, uma nova publicação na página da FE, tratando sobre a questão da transversalidade e integração em políticas públicas de gênero, desigualdades de gênero e políticas públicas. Está no site da FE. Foi recentemente lançado uma avaliação de todas as ações de políticas públicas que nós fizemos e ainda algumas que permanecem no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de falar para a senhora, porque eu não tive possibilidade de responder, de que nós estamos tratando sobre o enfrentamento da corrupção e o que aconteceu no último domingo foi o julgamento político de uma presidenta que não tem casos de corrupção contra si. O que nós vimos foi, repito, um espetáculo de horrores dos deputados e deputadas na Câmara dos Deputados, e que as pedaladas fiscais, para quem está nos assistindo, significaram a manutenção de programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Eu tenho obrigação de responder e tenho obrigação de responder também que direitos humanos é democracia. Isso é fundamental para que nós possamos estar aqui na imprensa falando com o telespectador. Então a gente não tem como não defender direitos humanos e democracia. Aliás, o Churchill dizia que não existe nada melhor que a democracia. Tá? O Churchill dizia isso. É liberdade. A liberdade da democracia, claro que respeitando sempre a opinião dos outros, cada um com a sua opinião, todo mundo tem que respeitar as opiniões e não tentar impor a sua opinião para outra pessoa. Você fala, a pessoa ouviu, acredito, não acredito, li, aprendi, não aprendi, essas coisas todas. Então esse é o princípio básico da democracia, onde todos podem e devem se expressar, desde que respeitem o direito de pensar das outras pessoas. Como diria o ser ou não ser, essa é a questão. Sim, eu penso em outros grandes temas da humanidade. Muito bem. Olá, como é bom quando temos um contraponto no programa, que é uma janela da direita na TV Gaúcha. Márcia de Santa Cruz do Sul. Direto de São Leopoldo. Olha que bonito, parece que combinamos, hein? Carla, quero dar um mimo para vocês, uma caneca personalizada. Oba! A Dalva de São Leopoldo, e agradece. Depois pergunta como é que ela pode fazer. Ela pode vir até aqui, deixar na portaria, mandar na portaria. Pode, como ficar melhor. Onde que ela é? São Leopoldo. Se tu quiseres mandar bem embaladinha, com vidrinho bolha, né? Com papel bolha, quer dizer, a gente pode te dar o endereço, ou se tu vieres aqui, com o maior prazer. Tu tem que chegar aqui até às 6 horas, 6 e pouco, para poder falar com a gente até 18h30, né? Exatamente. Senão fica mais difícil. Sabe que alguém reclama de corrupção é de direita? Não sei. Sim, porque foi o que a nossa disse, a bancada de direita. Eu posso falar dos aniversariantes rapidamente? Não precisa nem ser rapidamente, pode ser demoradamente. O primeiro aniversariante de hoje é um grande sociólogo e economista alemão, Max Weber. Né? Você deve ter, no seu curso aí universitário, você deve ter ouvido muito falar, ou talvez tenha lido. Outro aniversariante hoje é o grande Anthony Quinn. Anthony Quinn, um dos maiores e mais consagrados atores grego do cinema mexicano, Zorba, o grego, mas o filme que eu mais gostei dele foi As Sandálias do Pescador. As Sandálias do Pescador, onde ele é um papa e um russo que se torna papa e modifica o pensamento da Igreja Católica. Ele era simplesmente fantástico, dono de uma voz poderosa, de uma personalidade marcante. Fez filmes como, por exemplo, em 1941, Sangue e Areia.
contracenando com a Rita Hayworth e o Tyrone Power. Outro aniversariante, que nós já falamos, a rainha Elizabeth II da Inglaterra. A atriz Ana Lúcia Torre e a belíssima atriz americana Andie MacDowell, que completa hoje 58 anos de idade. Esta, sim, uma das mais lindas atrizes do cinema americano. Nunca ganhou um Oscar, nunca foi um grande personagem, mas ela é lindíssima. Ela fez um filme, o Green Card, aquele do Green Card. Não, eu gostei mais, acho que foi Feitiço da Lua, aquele que acorda sempre no mesmo dia. Aquele filme eu achei genial. Ela é o roteirista foi espetacular. simplesmente linda, a Andie MacDowell. São esses Ela é alguns muito bonita aniversariantes de hoje. Se me esqueci, perdoa. Nossa telespectadora... Posso dar uma palavrinha da morte do Prince? Sim. O Prince foi um dos grandes criadores do pop. Ele era excêntrico, ele era absolutamente de difícil trato, todo mundo dizia em torno dele, mas ao mesmo tempo todos o taxavam como genial. De fato, ele era genial. Todos os gênios são chatos. Ele só não foi maior exatamente por conta do seu gênio forte. Mas ele era um grande guitarrista, ele era um grande pianista, ele tocava instrumento de sopro, era um produtor espetacular, cantava muito bem, dançava. Criou muita coisa moderna, muita coisa vanguardista, que as pessoas muitas vezes não conhecem, mas os músicos sabem que muita coisa que foi criada no mundo pop foi criada pelo Prince, e algumas até olhadas pelo Michael Jackson. Posso falar só um toque sobre o Prince? O Prince, para mim, teve um lance genial na vida dele. Quando ele casou com a Maite Garcia, sabe como é que ele casou com ela? Ele botou um anúncio no jornal na cidade. Procura-se uma mulher assim. Quem é a Maite Garcia? Recatada? Não sei se foi recatada. Ai, não provoca. Mas Depois botar tem um um anúncio ataque no sério. jornal, eu acho um básico isso aí. Foi esse o grande Você Prince. está combinando a camisa com os óculos? Eu estou com um look muito legal aqui. Eu estou com um look acessório Dolce & Gabbana e a camisa gola. Não, mas por que a gola está virada? É, tem um novo estilo, Antônio Bandeiras. Ah, é gola. A gola da gola É para virar. Você não acha, dona Maria? Eu acho tudo que tu faz, eu acho genial. Um cidadão, É um professor como o senhor Chicão Tofani, um homem lúcido, de posições claras, posições definidas, Ponderado. Exagerasse um pouco aí. Ponderado. pode dizer um absurdo que o Nietzsche é um chato. Não é, Mário? Sabe o que é? Você fala tanto do Nietzsche, eu acho que até uma boa pessoa. Vai falar do Manuel Bandeira. Fala tanto do Nietzsche que o Nietzsche ficou chato. A gente não aguenta mais o Olha aqui, ó. A propósito de Chicão Tofani, o nosso telespectador Gabriel Barros, de Guaíba, ele primeiro que diz o seguinte: no site oficial do jornal francês Le Figaro, a presidente Dilma é descrita como uma ex-guerrilheira que se tornou presidente autoritária. Passe-me informação, por favor, estou passando. Aí ele diz o seguinte: parabéns, Chicão Tofani, você fala muito bem. Gabriel Barros de Guaíba, viu? Okay. Concordo com você. Muito obrigado. Olha aqui, ó. Não pode ter ligue, dois por pesos, favor. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Qual Se é o a gente problema? defende aqui o direito da dona Marcela lá de ser o que ela bem quiser, já ia pra eu acho votar que pro pensa. segundo. Não, mas aí é o seguinte: aquela matéria falando que a presidente da República ficou indignada, xingou, coisa e tal, pô, aquilo é uma coisa privada de comportamento. Quem é aqui que nunca brigou? Quem é que nunca teve um desentendimento? A gente já teve desentendimento até no ar. Não, é porque, assim como exploraram a dona Marcela, exploram a presidente Dilma Rousseff, que num momento de pressão Que eu acho uma teve uma bobagem. explosão. A gente não tem que dar, a gente não tem que dar código para isso, simplesmente. Assim, ou uma coisa ou outra. Ou você preserva todo mundo na sua intimidade, e a presidente da República estava As na sua pessoas são intimidade. pessoas normais. É sobre pronto. essa imprensa que eu falei, Carla. Então, uma imprensa que é mal intencionada. Claro, entende? as pessoas têm direito. É uma má intenção, né? As pessoas têm direito de ter uma reação no momento de raiva. A gente não vê, né? Um homem, uma matéria sobre um homem que é político. Michel Temer, a matéria é que ele fuma charutos e vê filhos, vê o vídeo do filhinho dele eu achei para engraçadinho, descontrair. eu não vi, nada Então, demais. infelizmente Engraçadinho. É a mais. É a mesma coisa. Agora resolveram pegaram umas fotografias, postaram da mãe da Marcela. O que me interessa a mãe da Marcela? Parece que é bem exposição. evidente. Não, a única coisa Mais que exposição a da mim vida não preocupou, pública, deveria da vida preocupar privada. o Temer, porque se ela ficar igual a mãe dela, vai ficar um bucho. Agora, Entendeu? Mas grandes- o que eu tenho que ver se a mãe dela faz ginástica, bota um chapéu? Ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Sei o porquê que a imprensa britânica persegue o Brasil.
A imprensa Eu acho que eles britânica... se preocupam conosco. Eles Não estão nem aí pra gente. Sempre tem uma matéria negativa do Brasil. Quando o Brasil superou a Porque a gente é Grã-Bretanha, bonito. a Grã-Bretanha no Produto Interno Bruto, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, o que aconteceu? Eles começaram a partir dali com uma campanha visceral contra o Brasil, contra o governo brasileiro e contra o povo brasileiro. Mas se a gente for dar uma olhada nas notícias agora, quem está nos vendo agora pode fazer esse exercício na internet, entrar nos maiores jornais estrangeiros da França, Portugal, Alemanha, inclusive dos Estados Unidos. Lá vai estar a posição sobre a questão do que está acontecendo aqui no Brasil, sobre a ruptura institucional que nós estamos vivendo e esse enorme absurdo que é o Eduardo Cunha julgando uma presidenta sem crime. Ariane, com todo respeito, não é isso que as pessoas estão falando. Estão falando que a Dilma vai lá para esculhambar o Brasil. Não, mas entra no site. Ariane, deixa eu te dizer. Entrem no site. Está sendo patrocinado o maior caso de corrupção da história da humanidade, do mundo ocidental. E aí pô... Entrem no site. Tá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim, nós vamos discutir o que nós estamos discutindo há 45 dias nessa bancada. Exatamente, mas é só para retomar a história das pedaladas. Não vou falar na Ferrari, na Fórmula 1. Não vou falar que os bilhões que foram retirados da conta da pedalada Mas eu não estou falando nada, gente. Eu estou pedindo para as pessoas entrarem no site. Deixa ela pedir. Que foram usados para os programas sociais, que o Brasil não tinha direito mais, porque o dinheiro tinha se esvaziado na corrupção, essa que é a grande realidade. Olha aqui, ó. Foram usados bem na época eleitoral. Porque se a presidente Dilma tivesse sido sincera naquele momento e tivesse dito, não temos dinheiro para isso, eu não sei se ela se elegeria. Mas, Carla, agora eu vou dar um look aqui. Esqueceu, o PT perdeu, a Dilma vai cair fora, Temer, o nosso presidente, teve uma operação. Dudu Alvarez, meu irmão, amigo da Magda, me convidou, estou no Espeto de Ouro sábado comemorando com ele. Dudu quer comemorar o impeachment. Que horas eu tenho que estar lá? É a mesma coisa que tu falou. Vamos comemorar que nós resolvemos a corrupção. O Eduardo Cunha é o vice-presidente do Brasil. Botou na minha legenda. Tá tudo resolvido. Botou na minha legenda. Agora, olha aqui, ó. Deixa eu dizer. Resolvido. Parei só um pouquinho. Só um pouquinho. Falamos todos juntos, inclusive eu. Quem ganharia? Desculpa. Não, eu disse que agora a comemoração do impeachment é que nós teremos o Eduardo Cunha como vice-presidente. Não. Nós temos que estar, nem que a gente vá lá tirar ele a tábua do Congresso. Vamos ter que tirar. Nós não queremos falar sobre Cunha. O Eduardo Cunha, nós vamos pegar ele na curva. Eduardo Cunha, se Temer se ausentar, será o presidente do Brasil. O Cunha, nós pegamos ele na curva. Ele não pode ser presidente. Será? Não, gente, faço por onde Não é merecer uma verdade. sineta indiana, por favor. Calem-se. Aceito o presente. A senhora Sandra Dias Asconavieta escreveu assim, que eu concordo com ela em gênero, número e quantidade. O ideal para o Brasil seria, diretas já, diminuir os ministérios, um vereador por município, 2 deputados estaduais por estado, 2 deputados federais por estado, 1 senador por estado, aplicar as verbas federais integrais nos estados e municípios. A população não deve pagar pela incompetência dos administradores nem pelo roubo da máfia política. Hoje, a FAMURS apresentou um trabalho onde mais de 50 prefeitos, tudo bem, a gente não pode escrever porque talvez eles não cumpram, mas mais de 50 prefeitos estão dizendo que não querem se candidatar de novo. Uns lá demitiam um monte de secretários e tal, barará. Eu entrevistei hoje. Eu acho o seguinte, eu acho que está na hora de mudar isso. Não, o que o vice-presidente da FAMURS disse foi o seguinte, é mais de 1/3 dos prefeitos... É mais de 1/3. Também eles dizem agora, na hora, tudo se candidata. Não, é mais de 1/3 dos prefeitos eleitos já manifestaram a intenção de não se candidatar à reeleição. E a expressão mais usada é a seguinte, eles viraram gestores de folha de pagamento.
Isso é uma realidade que atinge todos os municípios brasileiros, porque ao longo dos anos foi se repassando obrigações para os estados e para os municípios. Paternalismo. E não existe a contrapartida econômica. Então, o que acontece? Não vem o fundo de participação do município, os recursos da saúde, aí a União repassa para o Estado não repassa para o município, aí a União não repassa para o Estado, aí o Estado também não repassa para o município. E estoura sempre no município, que é a última ponta, que é quem tem que tapar o buraco da rua, que é quem tem que conservar as praças, que é quem tem que... Então, assim... Os prefeitos estão absolutamente indignados, existe um desencanto com os prefeitos de todos os partidos, de todas as legendas, das mais variadas tendências, manifestando seu desinteresse em se candidatar à reeleição. E o que é mais preocupante, a maioria deles não está correndo da raia, a maioria deles tem aprovação popular e certamente se reelegeria com extrema facilidade. Mas posso dar um dado de futebol, mano? Deve, por favor. Hoje, o São Paulo joga com o Strongest pela Libertadores, tudo é Libertadores em termos de futebol, porque o Grêmio já está nas oitavas de finais. Corinthians também. Também, e o Atlético Mineiro. Mas eu torço para o Boca Juniors, que é o meu time do coração, desde pequeno, quando meu pai levou para Buenos Aires, me apaixonei por aquele bairro da Boca. O Grêmio deve pegar um argentino nas oitavas de finais, já semana que vem aqui na Arena. Ou é River Plate ou é Rosário Central. Sendo o River Plate, vai ter uma coisa muito interessante. O D'Alessandro vai jogar, Magda, contra o Grêmio, que foi rival pelo Internacional durante muitos anos, na Arena, representando o River Plate. Vai ser um jogo, assim, muito legal. Ele vai se emocionar. Mas eu acho que vai ser o Rosário Central, porque o River Plate teria que empatar ou perder hoje na Argentina. E dificilmente E tu acha que é mais fácil o Rosário ou o River? Eu acho que o River Plate... Não, o Pato acha mais difícil o Rosário ter que jogar no interior da Argentina. Mas o problema todo é que o River é o atual campeão da Libertadores, né? Ele manteve praticamente 7 jogadores do time que foi campeão da Libertadores. Então, assim, uma coisa é você jogar no estádio pequeno, no estádio do Rosário, que não é tão pequeno assim, é complicado. No Gigantes é ruído, que o Pato disse que tu já conhece esse estádio. Sim, mas lá. É que jogar contra os argentinos, então, é complicado em qualquer lugar, rapaz. Se for aqui no campo da paróquia São José bater uma bola ali, é encrenca. Jogar contra os argentinos é complicado. É garra. Porque, não, e eles complicam contra os brasileiros. Nós não temos o jeito de jogar, não pegamos o jeitão de jogar contra eles, porque eles irritam. Eles vão irritando. E o jogador brasileiro é meio pavio curto. Daqui a pouco esquenta, dá um pontapé, um é expulso. Não é só o jogador brasileiro que é pavio curto. Não é só o jogador brasileiro que é a famosa pavio curto. catimba argentina, né? Eles são, e a gente Não é nunca fácil. teve jeitão de jogar contra eles. Então, assim, o Grêmio, seja Rosário ou seja River Plate, mas eu acho que vai ser o Rosário. Agora, mais uma injustiça em cima do Falcão, Mário. O Falcão foi detonado lá do Sport Recife. Por quê? Não sei. As pessoas têm ciúme do Falcão. No Internacional foi a mesma coisa. Mas para um pouquinho. Está fazendo uma campanha legal, perdeu um torneio e explodiu o Falcão. Mas é que o Falcão, assim, ó, com todo o respeito que merece o Falcão pela história dele como jogador do Inter, tudo, mas como treinador ele nunca ganhou nada. Não, mas o Roger até agora também não ganhou nada. Né? Como o Roger não ganhou Não ganhou nada. Ganhou o terceiro lugar. Tudo bem. O Roger, um treinador que veio do Novo Hamburgo, como colocou o Grêmio na Libertadores. Peraí, como não? Pegou o Grêmio de cabeça para baixo, todo esculhambado pelo Filipão, foi ajeitando. Esculhambado é uma palavra que É não uma palavra muito feia. A origem não é legal. Esculhambado não pode? Não pode. Sabe qual é o problema do Falcão? Ele é um cavalheiro, ele tem fair play. Falcão é cavalheiro. É, o tem fair cavaleiro. play. E no Brasil não adianta. O técnico tem que ser boleiro e chinelão. Isso aí. Não, Falcão não. Fair Tem que ganhar. play, olha Falcão que de alto marca. nível. Não, tem que ganhar. Boa noite, Carlinha e bancada Carlinha, amiga. muito Exatamente. mudada. Gostaria de saber do Marne o que ele achou do filme Operação Valquíria. Espera só um pouquinho que Vou falar a versão. E se tivesse dado certo o plano, o que poderia ter mudado na história? Nada. Então não adiantou nada. Não, mataria o Hitler e eles tentariam o armistício. Só que a determinação era a rendição guerra terminou um pouco mais incondicional. cedo. A rendição incondicional da Alemanha. Não existia a chamada Surrender Unconditional. Não existia nenhuma perspectiva e expectativa de que fossem fazer um armistício, um acordo, etc. Já estava selado o destino da Alemanha. Marne, meu ídolo, essa história de rendição incondicional que os aliados fizeram em cima do Japão, da Alemanha e do Japão é um absurdo. Tirou completamente a dignidade do país. Quer dizer que o país não tem culpa também que tinha um Hitler ali. Prova que o Japão manteve o Hirohito. Eu acho que é uma coisa de americano. É incondicional, é nós e deu. Os americanos são assim. Pessoal para ti.
Pergunta agora pro Chicão. Eu fiz do pessoal, o que tem que ver com isso, O querido? que é? Meu Deus. Pergunta pro Chicão, Enquanto Chicão. americano, imperialismo. Nada. Onde levar a namorada para jantar neste feriado? Pergunta o Marcelo de Porto Alegre. Eu levaria no Charim, que até nos ofereceu esse cinto folhado a ouro para Magda, que tem nas igrejas na Índia, isso aí, comida indiana, dos brahmanes, lá, quando as pessoas entram. Eu levaria para tomar uma ruiva na devassa. Então, uma boa opção Ó, também. também, Mas pode tu ia ser. levar a ruiva ou tomar uma ruiva? O Não, Vitorino tomar é aquela esperto, cerveja hein? ruiva. Acho melhor. Nossa, tá esperto. Acho melhor dar uma perguntada para sua namorada já que ela acertou a noite, prefere. Começa- Uma comida indiana Ou ou comida uma comida indiana. mais carioca. Exatamente. Mas é muito Pergunta pra legal. ela O e Charim- vai num dos dois que, ó. O Charim é as duas dicas são espetacular. boas. Recomendo a pedir o cordeiro. Cordeiro com... Ele recomenda muito, viu, Magda? Não, mas é legal mesmo. Tem um cordeiro lá com um tempero fantástico. É forte, né? É A forte. comida é fortíssima. Porque Só tem um restaurante indiano no Rio Grande do Sul. E a comida indiana tem poucos restaurantes no Brasil, mano. E a cidade que tem mais restaurante indiano fora da Índia é Londres. Sim, porque tem de indiano. Ai, Londres tem cada restaurante. E por quê? Londres é o lugar do restaurante é Londres, indiano. viu? Londres Posso é ler Londres. aqui um. Eu gostaria WhatsApp que tu depois? não complementasse as minhas frases. Deixa que eu falo sozinha. Vai embora depois dela. simpático. Eu ia dizer o seguinte: chega essa bancada no nosso. Não, Eu não consigo falar, ele complementa o que eu digo. Eu complemento não o que pode eu ser digo. isso na bancada aí. Eu não vou embora, vou ficar aqui atazanando. Londres é o lugar onde tu encontra os melhores restaurantes É indianos. a maior gastronomia na Europa pela diversificação. Mas mais por do quê? que Eu criei um pleonasmo. Veja bem, olha a inteligência. Eu criei um pleonasmo. Eu disse que Londres é Londres. Ou seja, é uma expressão com fim em si mesmo. Você não entendeu? É um pleonasmo figurativo que traz um componente Parece o Cantinho aditivante ao falando. que você disse. Aditivante, ele está entrando Quem muito que em tu posto de acha que me engana gasolina. com essa tua conversinha de cantinho? É cantinho, é autêntico cantinho. Mentira, para Mário Moreno. Nada, Nada, isso aí. coisa alguma. Agora, Me entendiste? Agora, fala do Mário um pouco. A camisa combina com o relógio. O Mário Combina com os olhos. Ele está vestido assim dessa maneira porque hoje é aniversário da Rainha Elizabeth. Um monte de mulher que banca o Mário. Olá, Vai no Carla centro pra quê? Krieger. Pegar os cachezinhos lá dentro. Vamos então a mais um bom que é WhatsApp. caixeira. Hoje eu tô tirando atrás. Ele é A Carla está falando. Olha o Mário, leva algum. Na primeira aula do mestrado em Administração Pública, um professor da Universidade Federal de Santa Maria escreveu no quadro tentando provar aos mestrandos que o Brasil é um país que cobra poucos impostos. E o pior é que um colega mestrando que ouviu isso tudo mudou de opinião e queria provar para nós no trabalho que isso é verdade. O que a bancada acha disso? Beijos a todos. Ana de Porto Alegre. Escreveu várias vezes. Eu já dei minha opinião aqui sobre a academia brasileira, não vou reiterar. Então tem que assistir o do programa de ontem. Qual é o dia que é para a pessoa assistir, para a pessoa vai ter que saber. voltar lá no Eu programa disse, de eu ontem. acho a academia brasileira absolutamente medíocre diante do contexto mundial de pesquisa e desenvolvimento. Eu falei aqui, todo mundo perdeu o sono por causa do 7-1 da Alemanha. Me preocupa o 103-0 de Nobel da Alemanha sobre nós. O Isso aqui namorado também. do Dudu é muito bonito, com uma lanche que eu Lindo bonito. esse, boa noite, lindo esse, 3 pontinhos, boa noite do feriado. Não. Vamos continuar. Peraí, não dá. que botar alguma coisa na tua bebida. Da bebida da pessoa, Da né? pessoa, eu Tá. achei. Boa noite, amei teu colar, poderosa Magda. E o Vitorino hoje não está de azulzinho. Está lindo. É que ele ganhou uma homenagem da Brigada Militar aqui, ó. Isso aí é uma Ele é prenda? condecorado, querido. Ah, Ele é uma condecorado. Ele anda na rua e tem privilégio com os brigadeiros. Você pode saber. Ele tem fórum blindado. O que é isso? Que faz 3 dias que tu coloca e eu esqueço de falar e a gente tinha combinado que eu ia saber falar. com quem tu tá lidando. É, ele sai com as mulheres assim, sabia? E quando ele tira a camisa, ele arruma um jeito de botar aqui. Ele é bem a linha Tony Ramos, peluda. Isso é a Magda Olha, que alguém disse. nos xingou aqui. Magda te disse. Disse uma vez, a Magda não pode desmentir. Como é que ele falou Eu isso? disse Ele fazia o jeito do Tony Ramos, uma vez tu falou, né? que eu falei? Que eu era peludo, como assim? Não é? Ele faz ali o rosto. Que barbaridade.
Claro. Intimidade. Uma coisa horrível. O Darcy disse, já mudou. Já não é a Magda, quando é o viajou para a Darcy. Rádio Pampa aí numa cobertura. Olha aqui, olha, nós recebemos um xixi de alguém aqui, ó. Novidade. O seu Kelvin Emanuel Pereira da Silva. Não me impressiona a posição da bancada em relação ao atual momento. No alto de suas posições burguesas, vocês se incomodam quando a senzala vai à universidade. Que isso? Ai, eu não acho esse papinho tão chato. Quando o preto gente. vira doutor, Que é quando isso? Ai, uma que transexual está numa posição de destaque em algum órgão público. Tem uma Não, frase do isso Schopenhauer aí, aqui. isso aí, eu acho que não merece Schopenhauer ser é comentado. eu acho que não. Sinceramente, por Mas favor. eu acho que foi por causa do que o Gustavo falou, que não tem a ver uma coisa com a outra, que é sobre a questão da academia, que ele diz que acha medíocre. Não, mas isso aqui a pessoa falou assim, não, tem essa escreveu bem antes. Parece que quem está Não. a favor do impeachment e Não, não acha não. golpe, acha que o negro não tem que estar na universidade, Mas que ele o não disse pobre não isso tem ali, que andar né? no avião. Mas é mais ou menos isso que a gente recebe diariamente. Comentários sem fundamentos teóricos. Exatamente. Não. E não tem nada a ver. Seu Não tem Kelvin, nada a não, ver, não, pode não, ter não, certeza. não. Eu pareço aquele cara da rádio que ele... Não. Não me fecha. Olha essa daqui, mas ó. ele Essa é xingou. para o Marne. Em presença de imbecis e loucos, há somente um caminho para mostrarmos nossa inteligência. Não falar com eles. Schopenhauer, filósofo alemão. O Abraço. Schopenhauer se achava, Bruno Machado. Ah, bom, vocês falam até do Schopenhauer, vamos se organizar também, né? Vamos se organizar também. Não, a pessoa critica o Schopenhauer é too much. Ele que vai tomar um Schopenhauer. Mas que porra é isso? Não, um chopp. Ele vai somar, ele corrigiu na corrida. Olha, eu não sei, Gustavo Vitorino, eu só sei que hoje não é sexta-feira. Ah, não é essa? Não, hoje então aqui. tu falaste mal. Ah, é verdade. Não, e tem os azulzinhos soltos aí. Amanhã é dia de trabalho. Balada segura. Tem a E balada o segura. Mujica quem condecoração lá no... Quem? O ex-presidente José Mujica, o Pepe. Ai, tu viu o que o Mujica disse? Não. Que não adianta, o Mujica está meio aborrecido conosco, dizendo que não vai adiantar, de nada vai adiantar, que mesmo que a presidente Dilma saia, que a gente não acha que ele está aqui, ó. Direita pode tirar Dilma do cargo, mas não vai solucionar a crise. Foi o que disse Claro o que ex-presidente não. Ele tem uruguaio José Pepe Mujica. Ele tem razão, não vai solucionar. A direita pode pensar que magicamente, ao tirar Dilma, consertará a crise. Não podem, disse ele. Pode consertar a crise em um país. Como que se pode consertar a crise em um país sem conciliar o capital com o trabalho? É verdade. E essa é uma das razões Mas o capital do trabalho só vai vir com um novo governo. essa é uma das para razões investimentos. que o E país está trabalho do tem jeito que que estar na está. frente do capital. É. O trabalho tem que estar É. na frente do capital. Mas por que também não pode falar muito O Brasil do se Mujica, né? encontra hoje no ponto mais baixo da crise do próprio capitalismo. Isso tem aspas aí, é o Mujica que diz. Este é um problema do sistema, mas quando há dor na sociedade, precisam encontrar em quem colocar a culpa. Vai passar um tempo e o brasileiro vai perceber que nada é tão mal nem tão ruim. Opa, Agora seu o Mujica Mujica. também, Magda. Ah, bem feito o pra país vocês, dele, precisando, o país Mujica. dele é a maconha, é Antes cassino, era é bom, offshore, é paraíso fiscal. Também não tem toda essa história de investimento, de capital e trabalho. O Uruguai não tem todo esse desenvolvimento aí, o mais é O turismo. Uruguai é a melhor nação Mas também daquele latino-americana para tamanho, viver. querido, muito pequeno. Se Tem fosse... números muito positivos. Mas é o também- melhor lugar. Mas tira... acesso à falado aqui, a gente educação, tem Mas, acesso à Ariane, se tu saúde. pegar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina separado do Brasil, o quê? É, e quase eu vou o pegar mesmo São Paulo, tamanho. nós somos o maior país do mundo, eles são pequenos. Mas e daí, Então, qual é? se Mas tem mantendo, qualidade. são Uruguai- pequenos, mas se Uruguai, mantêm, Aqui né? não, tem nordestino, tem Ensino. Roraima, Todos tem juntos saúde, não um monte de dá, coisa. Até ninguém índio aqui. entende. Ensino superior de primeira qualidade. O Uruguai é o Nossa, segundo muito- país em educação nas Américas, só fica atrás do Canadá. Viva o Uruguai! Dos Estados O Unidos. problema do Uruguai é, na verdade, a situação dos jovens, especialmente, né? Um país que está País velho. De velhos, né? envelheceu Um país muito, né? E da apresenta velhice. poucas Ariane, alternativas. eu dou um país né? melhor que o Uruguai aqui na América do Sul, o Chile, em questão de desenvolvimento. Conheço. É um país mais rico. Muito. Eu adoro o Chile, mas o Adoro problema também. dos Eu adoro. Olha aqui, ó, boa noite. América Ó, do Sul. a Net com TH, eu acho que é Net Santana o nome dela. O que houve com o Vitorino hoje? Vocês falando a mesma língua e ele se exaltou de graça. Por favor, todos sabemos a discriminação com as mulheres. Beijos a todos, Net. Boa noite, tá certa, Carla. Não defendemos ladrão. O golpe foi o PT que deu em todos os 10 milhões de brasileiros que aí estão desempregados e conseguiu parar o Brasil, Net. 10 milhões e 700 mil.
Nete, obrigada, querida, por ter, sim, ter sido solidária da gente. Obrigada, querida. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque... Não, amanhã ele vai estar melhor. Olha aqui, ele já está melhor. Depois que ele teve essa estertorada, assim, sabe? Continua o mesmo rolo. Mas vai fazer a barbinha e tal, bonitinho. Já falei disso aqui, tu pode dar teu símbolo sexual. Não, isso aqui é para o Chicão saber com o que é que ele está lidando. É o dia do policial, né? Hoje 21, homenagem. É homenagem Mas ele tá desde segunda com isso. E a Adele, hein? Ele tá desde segunda com isso. É verdade. Vai fazer um piercing, você não botar na orelha. Esse é o Mário Barcelos dos minutos finais do programa. Somente 3 mulheres aparecem nos primeiros 50 postos do ranking, que é liderado por Paul McCartney, que acumula com a esposa uma fortuna de 1 bilhão e 80 milhões de dólares. Quem são, Ligeirinho? A Adele, 35 milhões de dólares, de libras, etc. Vamos deixar para amanhã. Bom, só dizer o nome. Não, mas aí não dá, não tá A tempo pessoa aqui. não consegue ler beijo? Eu não vou Tchau, beijo. Parabéns amanhã. Parabéns aos policiais pelo seu dia. Um abraço. Já que não tem salário, né? Pelo menos a gente cumprimenta. Você pelo menos tem um parabéns. Beijo. Parabéns. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.